tem a ideia de que essa abóboda que nós vemos aqui assim, ó, é o céu. Os povos da época talvez tivessem também essa impressão lá na Torre de Babel, no evento da Torre de Babel. Vamos construir uma torre para chegar ao céu. Então veja que a percepção das pessoas da época não era a mesma percepção que eu e você temos hoje da criação. O objetivo era muito claro, mas precisa ser investigado. O que vemos que o verbo usado ali para criar, Bereshit barat Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra em hebraico, aquele verbo nas Escrituras só foi usado para Deus como Criador. Isso significa que nada foi criado na história, aos olhos das Escrituras, que não foi por Deus. Há um Criador, há um começo. Nós não sempre existimos. Então, quando diz no princípio, é porque existiu um princípio. E parece que não, mas isso nos aproxima, em certa medida, com a própria ciência. Porque a ciência diz que também houve um princípio, diferente daquele que nós acreditamos. Mas existiu um princípio, em que céus e terra foram criadas. Mas ele diz, na sequência, que a terra estava sem forma e vazia. Então o propósito da primeira narrativa é: nada na criação foi criado por outro Deus, e nem mesmo pelo mal. Deus é o Criador de todas as coisas. Antes de tudo existir, Ele existia e criou todas as coisas. Simples assim. Era isso que pessoas cultas, simples daquela época precisavam entender aquilo que estava sendo narrado. Então, quando a gente pega a Bíblia e tenta fazer ciência com ela, nós estamos cometendo um assassinato do texto bíblico, porque ele não tem o objetivo de ser científico. Ele descreve a criação, e a ciência, que foi dada por Deus também, ela tenta entender alguns processos. Então o texto bíblico não é científico. A terra, pode passar, estava sem forma e vazia. Versículo 2, está aí na sua mão. Nada existia e Deus traz à existência todas as coisas. Num primeiro momento, uma escuridão cobria todo o universo, e as águas cobriam todas as coisas, não havia forma e estava vazia. Veja lá comigo os versos, vamos ler na sequência aí os versos 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse processo é um processo de criação de um universo, de uma terra que estavam ainda disformes. Então, a partir do verso 3, começa o processo de criação, e eu vou separá-lo em duas colunas, ok? Para a gente fazer uma análise de qual era o objetivo do autor. Porque você lê as Escrituras com objetivos. Por exemplo, tem gente que lê as Escrituras dizendo que do verso 1 para o verso 2 existiram milhões de anos, milhares de anos, e que a terra foi criada, ela foi destruída pela queda de Satanás, ela perdeu a forma, então ela é recriada. Isso tem alguns problemas de interpretação. O que eu vou me atentar é para o texto sequencialmente. A terra foi criada do jeito que foi narrado nas Escrituras, porque o objetivo do texto é dizer que no princípio não havia nada, o Deus pré-existente eterno criou todas as coisas, o universo estava vazio, a terra estava vazia, ela não tinha forma, e Deus dá forma à terra e preenche a terra, e é isso que eu vou dizer para vocês nos dias da criação, ok? Pode passar, Julinho. Então, nós vamos começar com uma tabela. A primeira tabela, aí, o que era sem forma ganha forma. Primeiro dia, olha comigo o verso 3 em diante, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gente, é interessante porque vocês percebem que ele não narra manhã e tarde. Ele narra tarde e manhã. Nós não vamos entrar na justificativa disso. Mas, se você for olhando o texto bíblico, ele é um texto simples para as pessoas, mas extremamente profundo para as pessoas que se deparam com ele. Porque ele está mostrando que o Deus que existia antes de tudo, todas as coisas, forma o universo, forma a terra, mas ela não tem ainda uma forma definida, tudo é escuridão, vapor de água, água para tudo quanto é lago, o Espírito de Deus pairava, ou seja, ele estava ali no começo de todas as coisas. Então Deus começa a dar forma.
primeiro dia, há então a separação de luz e trevas. O domínio das trevas é rompido pela palavra de Deus quando ele diz: haja luz. A noite permanente deixa de existir e ele faz separação. Chamou as trevas de noite e a luz de dia. Versos 6 a 8 agora, segundo dia. Vamos lá. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Fácil? Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Gente, esse texto não é fácil de se entender. Mas se a gente voltar na mentalidade do povo da época, que eles não entendiam que a água evaporava, que formava nuvens, que o céu não era simplesmente essa abóbada que a gente enxerga. Se a gente entender sobre esse prisma, o que nos parece é que Deus faz então a separação vertical. Ele estabelece um firmamento, ou seja, o autor está dizendo para as pessoas que Deus então estabelece o firmamento, que para as pessoas da época era só aquela abóbada que eles viam, não era todo o universo, né? Então, criou os céus e criou a terra. Separação de águas e águas. Irmãos, nada desde que eu estudo esse texto, nada me satisfazia nessa resposta, até eu tentar entender com a mente das pessoas da época. O que é fazer separação de águas e águas? Água para baixo do firmamento e água para cima. Basicamente, a ideia é aquilo que cai, a água que cai, que está nas nuvens, e a água que está por baixo. Simples assim. Mas é difícil no texto, porque as pessoas que estão escrevendo e que estão lendo o texto, elas têm uma visão diferente daquela que nós temos. Porque para nós não existe água acima do firmamento, certo? Então, o que o texto procura nos mostrar é que, no processo de criação da terra, Deus começa a dar forma, e ele faz luz e trevas, separa céu e terra, e aí então ele separa terra de água. Terceiro dia. Vamos lá, versos 9 em diante. Diz assim: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Então, os 3 primeiros dias: primeiramente, a separação de luz e trevas. Segundo dia, a separação de céu e terra. As águas seriam divididas, as que ficam abaixo e as que ficam acima. E depois, então, separação horizontal: água para um lado, terra para o outro. Estabelecimento dos continentes. Parece-nos que o alagamento inicialmente era geral e as águas dominavam toda a terra. E eu acho que, na minha preferência, essa é a parte mais legal. Preferência pessoal. Vocês já pararam? Desde pequeno eu parava para pensar, e toda vez que falavam de geleiras derretendo e por aí, eu pensava que um dia as terras poderiam ser alagadas. E quando adolescente, eu pensava que eu nunca gostaria de morar na beira da praia. E quando eu fiquei sabendo do primeiro tsunami que aconteceu lá em 2004, aquilo me deu um medo terrível de morar à beira da praia. Por mais que você goste de praia, e eu também gosto de praia, morar à beira da praia. Se você parar para analisar, da profundidade de mar conhecida, aproximadamente 11 quilômetros, um pouco mais de 11 quilômetros de profundidade, a quantidade de água que existe e a quantidade de água que existe nas geleiras, tudo aquilo seria muito provável que a terra poderia ser alagada por completo. Você percebeu como é maravilhoso, não pensando cientificamente, mas pensando na criação, aquela onda que vem e para no seu pé e volta. Esse movimento das águas controlado,
Cientificamente se explica esse movimento com o vento mandando e depois voltando, mas se você for parar para analisar, irmãos, tudo isso é glória de Deus, é maravilhoso, porque Deus escolheu fazer assim. Ele escolheu nos dar as praias, amém? Amém, né? Por isso, porque senão estaríamos todos alagados, e Ele fez separação, isso faz parte da criação, isso é maravilhoso. O homem destrói, mas que é maravilhoso, o mar é contido, as terras são separadas, e aí então, viva a criação de Deus. Nos 3 primeiros dias, nós vemos a criação se estabelecendo de maneira mais em relação à forma, e aí nós entramos no 4º dia, que aquilo que era sem forma, ganha forma mais ou menos nos 3 primeiros dias, e aquilo que era vazio é preenchido nos 3 dias subsequentes. E aí nós estabelecemos a correlação entre luz e trevas. No 4º dia é estabelecido como a criação do sol, a lua e as estrelas. Olha o que diz. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o 4º dia. Irmãos, muitos povos da época adoravam astros, estrelas, sol, lua, e o texto busca de alguma forma também combater a idolatria. Aquilo que eles chamavam de Deus, o escritor aqui, provavelmente Moisés, diz: aquilo ali foi criado pelo nosso Deus. Elohim, o nosso Deus, criou todas as coisas, inclusive os luminares, que não são deuses, são criados, e eles têm propósitos. E isso é uma coisa legal no 4º dia da criação, porque quando nós vemos o propósito do sol, o propósito da lua, o propósito das estrelas, das estações, de estabelecer luz à noite, de guiar o dia, de guiar a noite, nós buscamos entender que tudo que Deus cria, Ele cria para um propósito. Tudo que Ele cria para um propósito. Irmãos, a harmonia e excelência na criação de Deus. Nada do que existe, e aí, o que todo mundo pergunta é: qual é a função da barata? Pergunta para a Júlia, porque eu não sei. Mas, talvez alimentar outros bichos, né? Talvez comer outros bichinhos. Mas, irmãos, tudo na criação tem um propósito. A nossa mente não alcança. Chegamos de viagem na terça-feira, e na quarta-feira estamos indo dormir, e a janela está um pouquinho aberta, e a Carol sai gritando meia-noite no condomínio, dizendo assim: entrou um bicho e tal. Ele é do tamanho de uma mamangava, assim, ó. Ela foi correndo para o quarto, assim, entrou no quarto, desesperada. Aí a gente procurou, não achou a tal da mamangava, besouro. A Viviane: é barata. 9º andar, não vai entrar barata. Nada. Aí fui pegar água para levar para o quarto, vi uma borboletinha assim no lustre de casa. Falei: é uma borboletinha, né? Gente, é uma borboletinha, Carol, você exagerou e tal, né? A hora que eu cheguei, a Viviane falou: eu quero ver. Aí ela chegou perto, era uma barata, gente, de 1 centímetro, assim, ó. A Carol viu uma mamangava de 2,5 metros, e a Viviane, 1 hora para matar a bendita. 1 hora para matar a bendita. E naquele momento eu perguntei: Senhor, por que as baratas? Por que as baratas? Em casa não se dorme se tiver uma barata. Enquanto não achá-la, não se dorme. E ela era pequenininha, e ela entrava no lustre, e ela saía, ela entrava, ela saía, ela entrava, ela saía, ela entrava, ela saía, e até que depois de 1 hora de tentativa, acerto, erro, e cada vez que ela aparecia, as duas corriam e fechavam a porta do corredor. Aí eu ficava lá sozinho. Aí eu não conseguia matar, voltava as duas. Aí ficava, foi engraçado. Nesse momento eu perguntei a razão da existência, mas existe um propósito para a existência de tudo no universo. Ok? Saia daqui com essa certeza. Inclusive, agora chegamos no 5º dia, versos 20 a 23. 5º dia.
Veja, no primeiro dia, separação de luz e trevas. Quarto dia, a forma ganha conteúdo, sol, lua e estrelas. No segundo dia, separação do firmamento das águas que descem das águas que sobem. E aí então, o quinto dia correlacionado, peixes e aves. Disse Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o quinto dia. Então, na atmosfera ali que nós enxergamos, se estabelece aqueles animais que estariam no firmamento, as aves, e aqueles que estariam preenchendo as águas, que seriam os peixes. Chegamos então ao último dia da criação, que se estabelece, que é o sexto dia, antes do descanso. Então começa ali no verso 24, dizendo: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Irmãos, no capítulo 2 começa então uma narrativa diferente da narrativa geral da criação, em que se detalha não somente as especificidades da criação do homem, mas também depois, consequentemente, a queda, e aí não vamos entrar nisso hoje. Aqui, no sexto dia, fala-se da narrativa então da criação dos animais, e culminou a criação na criação do homem. Se você parar para analisar, quem está escrevendo o texto é um homem, certo? Não um homem necessariamente do sexo masculino, mas a ideia é um ser humano. Então, o que está por trás desse relato é que Deus criou todas as coisas para que colocasse no centro da criação um ser com quem ele pudesse se relacionar de maneira intelectual, emocional. Perceba que todas as coisas que foram feitas, no final do capítulo 1, mostram que foram feitas por causa do homem, para que ele se tornasse corregente com Deus na criação. Deus é o Criador, mas ele concedeu ao homem a capacidade de refletir, de criar, de reger a criação juntamente com o Criador. É o diferencial de toda a criação. O ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, ele foi criado como um ser relacional, criativo, com capacidade de refletir e então sentir, emocionar-se. Veja que nós fomos criados de maneira especial. Cada coisa foi criada com um propósito. O céu foi preenchido com luminares, com estrelas, para que regessem as estações, para que iluminassem a terra e para que coordenasse todo esse processo de modificação que nós vemos de dia e de noite. Mas o homem foi criado com um propósito muito claro.
toda a narrativa de Gênesis capítulo 1, e depois os textos subsequentes, até o capítulo 11, pode passar, Julinha, ele fala de origens. Ele fala sobre a origem de todas as coisas. A origem do universo, a formação do homem, a queda do homem, a tentativa de Deus recriar, e depois a origem de tudo aquilo que existiu no início. Mas toda a narrativa bíblica, presta atenção no que eu vou dizer, toda a narrativa bíblica não foge a um tema, que é o propósito de Deus na criação do homem. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Simples assim. O maior propósito revelado nas Escrituras, em Gênesis 1 e durante toda a história da Bíblia, é que Deus criou o homem para que ele se relacionasse com o seu Criador. Esse é o maior objetivo que nós encontramos nas Escrituras. Tudo aquilo, no final de todos os propósitos que nós entendamos, específicos e que se desdobrem, eles caem num propósito maior. Deus fez a mim e fez a você para que nós nos relacionemos com Ele. Primeira coisa, então, Deus é o Criador e o regente de todas as coisas. A criação não pode ser adorada como se fossem deuses. Todas as coisas foram feitas em harmonia e para um propósito. O homem é a coroa da criação, com quem Deus teria um relacionamento pessoal. Esse é o propósito que está ali no capítulo 1 de Gênesis. Deus criou todas as coisas e continua a criar. A criação acabou naqueles 6 dias, mas Ele nos forma também no ventre das nossas mães. Nós somos formados, nós somos criados por Deus. O homem é corregente quando Deus diz a ordem: multiplique, multiplique-se. Ou seja, o homem é parte dessa criação, mas ele também ajuda Deus a criar no sentido de gerar novas pessoas, de coordenar todas as coisas. Mas, irmãos, acima de tudo, Deus te fez, pode passar, Julinha, como obra-prima da criação. Deus quer se relacionar com você. Deus conta com você como corregente neste mundo. E aí o que eu faço a pergunta é: às vezes a gente fica debatendo sobre muitas coisas. Um exemplo: irmãs, não pode faltar na igreja, venha para a igreja, venha para isso, se comprometa, assuma isso. No final das contas, tudo se resume a uma única pergunta: será que nós entendemos o propósito da nossa vida? Será que realmente nós aceitamos este propósito? Porque Deus, quando Ele planeja se relacionar com o homem, e o homem cai em pecado, existe um aspecto que é inserido neste processo de relacionamento, que é o convencimento do nosso coração, da nossa mente, de que nós estamos longe de Deus, porque Ele fez todas as coisas para que se relacionasse com o homem. Quando o pecado entra no mundo, esse relacionamento ele é rompido. E ele só é restabelecido quando nós aceitamos a nossa condição de pecadores e voltamos aos braços do Pai pela figura de Cristo Jesus, o sol da justiça, aquele que destrói as trevas. Sabe aquelas trevas que foram rompidas pela luz no capítulo 1 de Gênesis? Elas também são rompidas pela luz de Cristo, que vem no Novo Testamento para romper as trevas do nosso coração. E quando ela vem para romper as trevas do nosso coração, nós precisamos decidir seguir um novo caminho. A gente pode ser as mesmas pessoas no sentido de sermos alegres, felizes, gostamos de nos relacionar, viajar, ser feliz. Ok, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, existe um pano de fundo na nossa vida que precisa ser repensado. Será que eu sou um cristão verdadeiro? Será que realmente eu me relaciono com Deus? Eu falo com Ele, eu vivo para Ele? Eu estou convencido disso, de que eu sou uma nova criação? Porque nós somos criados, e aí nós precisamos ser recriados no amor de Deus. Todas as coisas narradas, irmãos, na Bíblia, apontam para mim e para você como seres amados por Deus, formados por Deus com o propósito de nos relacionarmos com Ele. Aliás, Ele tenta se relacionar com o homem o tempo todo. Não somos nós que buscamos a Deus, mas é Ele que busca. Ele buscou lá em Gênesis, Ele buscou lá depois do dilúvio, Ele buscou com Abraão se relacionar formando um povo, Ele buscou com os profetas, quando falava com os profetas para falar ao povo, Ele buscou em Jesus e Ele continua a buscar, porque o nosso Deus, Ele nos ama.
Ele nos criou para que nós possamos nos relacionar com Ele. Você já se sentiu assim? Pais muitas vezes sentem isso com filhos, às vezes. Porque eles amam os seus filhos como a coisa mais importante de sua vida. Mas chega uma certa idade que parece que eles não querem mais se relacionar. E você parece que faz tudo. Eu estava lendo um livro que a Marta me emprestou, e naquele livro, a mãe narrava que ela tinha preparado que na sexta-feira ela ia fazer um grande jantar, e aí ela ia sentar para a filha, e a hora que ela chegou em casa, a filha falou: mãe, estou saindo com os meus amigos. E ela parou para perceber que ela não era mais prioridade na vida dos filhos. E aquilo trouxe um choque muito grande para ela. E muitos de nós talvez sintamos isso. Sentimos que às vezes os nossos planos não são os planos mais dos nossos filhos. Você já sentiu que o quão doloroso é isso? Alguém já sentiu isso? Não levanta a mão, senão seu filho vai se sentir envergonhado. Mas você já sentiu isso? Ou que não seja o filho, que seja o marido, a esposa, o pai, a mãe, o amigo, um amigo que você fez muito por ele e de repente você não é mais prioridade para ele. Irmãos, Deus não é um ser carente que precisa de nós. O que me assusta e que talvez deveria nos assustar é que Ele está de braços abertos. Ele é o Criador de todas as coisas e Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. E às vezes nós estamos fugindo da Sua presença. Nós estamos fugindo desse relacionamento. Estamos desviados desse relacionamento por coisas que são passageiras. Às vezes a gente diz para o nosso filho: filho, mas essa pessoa, esse amigo seu, eu não gosto dele, ele faz muita coisa errada. Mas esse filho prefere o amigo que faz coisa errada do que você que ama ele profundamente. É a mesma sensação que talvez, se Deus fosse humano, Ele sentiria em relação a nós. Porque nós escolhemos aquilo que muitas vezes não é o banquete que Ele quer nos fornecer, como Criador de todas as coisas. Se analisarmos as Escrituras, irmãos, o eixo central de toda a narrativa bíblica está no Criador trabalhando para se relacionar com a sua criatura e transformar essas criaturas como seus filhos. Nesse processo, Ele cria um caminho por meio do sacrifício do seu Filho único. E Ele vai formar uma nova nação, uma nação de novos filhos, nascidos espiritualmente. E esses filhos que nascem espiritualmente, eles não só se relacionam com o Pai, mas eles esperam a herança eterna nos céus, preparada para aqueles que amam o Senhor de todo o seu coração. Tudo isso tem a ver comigo e com você. Acende a luz aqui para a gente, acho que já está escurecendo aí atrás. Tudo isso que nós estamos vendo aqui tem a ver comigo e com você. Tudo se torna mais fácil. Pode acender tudo, Sérgio. Tudo se torna mais fácil quando nós entendemos o nosso propósito de vida. Quando nós aceitamos esse propósito. Quando nós amamos esse propósito. Quando nós decidimos viver por esse propósito. Você não precisa falar mais nada para ninguém. Ninguém precisa falar mais nada para você. Simplesmente porque você já sabe para onde você está indo. E é extremamente importante nas Escrituras, quando Jeremias ele está passando por um problema muito sério, lá do cativeiro babilônico e tal, quando ele escreve o livro de Lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A Bíblia muitas vezes, ela traz repetição de ensinamentos, e você vem à igreja domingo após domingo, semana após semana, estuda na sua casa, nos grupos de estudo, você repete alguns ensinamentos porque nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós precisamos trazer à memória os nossos propósitos de vida, saber para onde nós estamos indo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Irmãos, talvez essas férias que nós tivemos foram as melhores férias que nós tivemos no sentido de descansar. Porque foram 15 dias que eu não estava aqui na igreja. Viviane não estava na escola. Então nós pudemos viver aqueles dias assim, relaxando a cabeça. Mas aquilo ali são nossas férias, não é a nossa vida real. A nossa vida real é de muito trabalho, de muita luta, de muita dedicação, de muito esforço. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Quando nós temos momentos bons fora da nossa vida eclesiástica, é muito fácil nós confundirmos as coisas e acharmos que nós podemos viver fora do convívio da comunidade local, que nós podemos
levar Deus num relacionamento assim, superficial. Irmãos, quando Ele nos faz para nos relacionarmos com Ele, Ele quer se relacionar inteiramente conosco. Ele quer mudar as nossas prioridades, Ele quer transformar o nosso coração, Ele quer mudar as nossas escolhas, Ele quer fazer de nós novas criações, novas criaturas, filhos agora, que amem a sua presença, que amem louvar, que amem estar aqui, que amem servir, que saibam para onde estão indo, que não vivam perdidos, sejam levados para lá e para cá por qualquer atrativo. Aceitar o amor de Deus e desfrutar desse relacionamento, irmãos, nunca pode ser um peso. Não pode ser um peso. Mas tem que ser uma alegria profunda que gera compromisso, responsabilidade, dedicação e muito amor em troca. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos o próximo porque Ele nos perdoou primeiro. Porque Ele nos perdoou a arrogância, Ele nos perdoou a omissão, Ele nos perdoou a imoralidade, a falsidade, a maldade, as mentiras. E apesar de tudo que nós fizemos, apesar de muitas coisas que nós ainda fazemos, Ele nos ama. E eu não quero que você saia daqui sem essa certeza profunda. Todas as coisas que Deus fez, Ele fez para um propósito. Toda a criação de Deus tem um propósito. E quando Ele complementa a criação na criação do homem, e Ele vê que tudo era bom, Ele cria o homem para se relacionar com Ele. Deus, quando te formou, desde o seu nascimento, aqui do Alexandre, do Vinícius, da Júlia, do Maurício, para a Hilda, todos nós aqui, quando Ele nos formou, quando Ele permitiu que nós viéssemos ao mundo, fôssemos trazidos à luz, Ele nos formou para se relacionar conosco. E você não pode esquecer disso. Quando você for decidir a sua carreira, quando você for decidir a sua diversão, quando você for fazer escolha pelos seus amigos, pela sua rotina de vida, tudo aquilo que você for fazer, você tem que se lembrar que o Criador te fez para se relacionar com Ele. Então, pode passar. O propósito, desde a criação, é que Deus quer se relacionar com você. Ele não te obriga, mas Ele quer um relacionamento transformador, que purifica o nosso coração. E Ele nos quer por inteiro. Mente, coração, sonhos, planos e decisões. Ele quer ser o primeiro em sua vida. E Ele quer te amar com um amor eterno. E que você experimente isso por uma decisão pessoal. Todos aqui precisam relembrar disso, para que nós possamos dar alguns passos atrás. Não sei se você sente isso, mas é muito fácil. Falei para o pastor Kenneth, é muito fácil, em algumas circunstâncias de consumo, lazer e tudo mais, a gente perder a perspectiva de qual é o nosso projeto de vida principal. Não é o seu casamento, não são os seus filhos, não é a sua carreira, não é o seu dinheiro. O primeiro propósito que você precisa decidir hoje, e depois, consequentemente, todas as coisas submissas a isso, é qual é o real relacionamento que você tem com o Criador. É um relacionamento de conhecido, desconhecido, amigo, filho, íntimo, ou ainda precisa caminhar mais? Então não saia daqui sem essa certeza. Deus quer se relacionar com você. Vamos orar.